impacto ESG da estratégia à ação, da jornada ao relato. Hoje, mais um programa. Eu estou aqui com o Marco e quero agradecer muito a vocês que nos acompanham nessa jornada, que esse desafio, né, do impacto ESG, da gente trazer temas tão relevantes com aspecto técnico, mas a gente sempre tentando trazer uma conversa aqui que aproxime o tema do público em geral. Tudo bem, Marco? Tudo bom, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui para essa conversa. Que bom, é um bate-papo que a gente faz aqui, sempre assim nesse tom descontraído, mas sempre com pessoas que trazem um tema de muita relevância, como é o seu caso, né? E essas questões importantes. E é por isso que eu sempre peço assim para quem vem, né, Marco, se apresentar para o nosso público, contar um pouquinho de você. Da história antes da Aravita, vamos lá. Pode ser. Depois a gente conta da empresa e do impacto. Fica né? à vontade. Então tá joia. Por Bom, eu favor. sou Marco Pellman, empreendedor da Aravita, cofundador da Aravita com 2 sócios queridos, a Aline e o Bruno. Né? Tô olhando para a câmera errada? Oi, agora vai. Me enganei, mas tudo bem, né? Mas ainda bem que o microfone é um só e não dá para fazer bobagem dupla. Mas vamos lá. Então, só contando um pouco de mim, eu sou economista, engenheiro, trabalhei em consultoria vários anos, depois trabalhei com investimentos de private equity, de capital de risco, e uns 20 anos atrás virei empreendedor em tempo integral. Montei uma empresa chamada Digipix, que fazia e faz impressão digital em pequenas tiragens, principalmente fotografia, agora algumas coisas de livros, enfim, esse tipo de coisa. 100% e-commerce quando não tinha e-commerce, 100% fotografia digital quando a fotografia ainda era analógica. E de 2 anos e pouquinho para cá, dedicado exclusivamente à Aravita, com os 2 sócios queridos que eu comentei, com um grupo de investidores bem legais e com um time que a gente formou ao longo desses quase 2 anos para justamente ir atrás desse impacto. E aí você vai perguntar, impacto no quê? A gente está buscando impacto na redução do desperdício de alimentos. Acho que a gente tinha aquela vontade de fazer diferença no mundo e a questão do desperdício de alimentos acaba tendo um impacto duplo, né? Porque tem uma questão social gravíssima, né? De fome, de segurança alimentar, que é particularmente dolorida num país que nem o nosso, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, e, ao mesmo tempo, tem uma parcela importante da população que não sabe o que vai comer no final do dia. Isso é muito, muito grave. E o segundo impacto é o impacto ambiental, né? Que se estende por toda a cadeia de alimentos, desde derrubada de mata e o mau uso de solo e uso excessivo de água na produção, depois toda a parte de transporte, o que custa e o emite de carbono para levar esse alimento da onde ele é criado para onde ele deveria ser consumido, e aí a cerejinha do bolo, né, ao contrário, que é no momento do desperdício, aquilo vai, na verdade, se deteriorar e virar metano, que é um gás dos péssimos, terríveis para efeito estufa. CH4. Então, não dá para deixar um problema desse do tamanho que ele tem no mundo. 1/3 da comida do mundo acaba sendo desperdiçada. E, no final das contas, é isso que nos move. Ir atrás desse problemão com impacto negativo duplo. Bom, a gente pegou aí, então, já fez um corte grandão aí, que a gente já conta muito dessa história, e agora a gente vai na parte mais legal, que a gente ir detalhando um pouco, né? Porque é um processo longo, né? Uhum. Você contando assim parece que é simples, parece que foi rápido, mas só você sabe as dores e a luta de tudo isso. Mas você tocou em assuntos interessantíssimos, né? Quando você fala do gás metano, CH4, para quem não sabe, ele é 25 vezes mais danoso para o aquecimento global do que o CO2 na tabela do GWP. Então, o trabalho de vocês é de muita relevância e muito impacto. Mas aí eu queria uma curiosidade antes da gente entrar nisso, né, da Aravita, porque você falou que você trabalhou como economista no mercado financeiro.
Na verdade, assim, então, eu sou formado em economia Sim. e tenho um mestrado em engenharia industrial, que é uma combinação meio esquisita, e eu brinco que é de cabeça para baixo, né? Porque é raro alguém ter mestrado em engenharia sem ter feito bacharelado em engenharia, mas como eu estudei lá Sim. fora, a turma é um pouquinho mais flexível, vamos dizer assim, Onde na parte... você estudou, Marco? Eu estudei em Stanford, nos Estados Unidos. Que legal. Né? E aí eu trabalhei, na verdade, eu não vou dizer que eu trabalhei como economista, não tenho essa pretensão. Eu tenho bacharelado em economia, mas eu diria que assim, eu trabalhei como consultor durante vários anos e depois como analista de investimentos, né? Mas não no mercado financeiro no sentido bolsa, empréstimo, essas coisas. Né? Os lugares onde eu trabalhei, quer dizer, consultoria era consultoria de gestão, estratégica, empresarial. E na parte de investimentos, sempre foi em fundos de investimento de longo prazo, que compravam participações em empresas, né, de diferentes perfis, em diferentes momentos dessa minha experiência, mas sempre comprando participações grandes, com participação na gestão e acreditando em construir negócios junto com os empreendedores e, para em algum momento, vendê-los e devolver o dinheiro para os investidores. Olha, então nós temos aqui um economista que trabalhou com investimento, como analista de investimento, e depois ele transforma a carreira dele, né? Tem uma transição de carreira, e ele termina num projeto de impacto social, socioambiental. Seria isso? Eu só não gostei da parte do termina, porque eu espero que ainda Sim. seja uma carreira longa com muita coisa pela frente, né? Isso aqui é como você me falou, isso aqui é uma jornada, né? Uma e jornada. a gente está sempre olhando para frente, né? Sim, mas é que a história termina no presente. Com certeza, mas aqui assim, o sonho é grande, tem muito... Você que falou, né, do trabalhão que dá e como as coisas não são tão simples e lineares, é absolutamente verdade, mas... Também é verdade que a expectativa é de uma longa jornada pela frente, em busca de resultados cada vez maiores, um impacto cada vez maior, construindo um negócio que possa realmente fazer diferença no nosso país e, se Deus quiser, no mundo, né? Isso é muito interessante pelo seguinte, né? E aí eu vou montar um paralelo com o que é o ESG de verdade que a gente trata. Porque o ESG, ele tem um guarda-chuva que seria o PRI, que são 6 princípios do investimento responsável, os 10 princípios do Equador e os 8 padrões do IFC. Né? E é justamente do mercado financeiro que nasce a preocupação para que a gente trate desses temas. Justo. Do ambiental, do social e da governança corporativa. Inclusive, a função do ESG é descobrir os riscos. E quem está interessado no risco é o provedor de capital, é o investidor, são as seguradoras, porque ela quer mitigar todos esses riscos, né? E é muito interessante que a tua carreira, né, ela engloba muito disso que eu estou falando, né? Do ponto de vista da economia, do analista do investimento e hoje mitigando riscos socioambientais. E aí fala melhor dessa tua jornada, como nasceu a ideia da Aravita, né? Vou falar assim, primeiro, obrigado, porque eu vou te falar, a explicação é melhor do que a que eu dou normalmente, de como que essa carreira faz sentido ter, para usar os seus termos, terminado onde eu estou hoje. Né? É engraçado que nem eu acho que ela é tão linear assim, mas pô, funcionou, obrigado. Acho que é por aí mesmo. Então, por que essa vontade de começar a vida? Né? Eu acho que a gente se motiva, né, por novos desafios, né, e por um aprendizado grande e uma vontade de sonhar com alguma coisa que realmente possa fazer diferença. Né? E durante a pandemia, né, eu acho que eu tive tempo de sobra para ficar em casa trancado pensando. Né? Eu acho que se foi uma coisa que... Fora ter convivido intensamente com a família, né, que eu faço questão de destacar, foi muito bom esta parte, né, de estar trancado em casa e ter a chance de estar com a minha esposa, com meu filho, de maneira intensa. A outra coisa boa foi ter tido bastante tempo para pensar no que eu queria ser quando crescesse, né? Porque, afinal, apesar de ter esses muitos anos de carreira acadêmica, depois profissional, eu sempre gosto de pensar que a gente está no começo e tem muito pela frente, né? O resto da pandemia foi um desastre, todo mundo sabe. Então, e muito triste em todos os aspectos. Mas procurando um pouquinho
do positivo dentro da desgraça, acho que essas duas coisas foram boas. E no meu caso específico, a gente acabou na Digipix, né, que é a minha empresa anterior, fazendo uma transição importante de gestão, de modelo de gestão, aproveitando as circunstâncias, ou nem aproveitando assim, em função das circunstâncias, de estar todo mundo, cada um na sua cidade, com acesso a coisas diferentes. E aí eu falei, bom, temos um time que está funcionando super bem, com uma participação direta cada vez menor minha, porque afinal eu estava trancado em casa, enquanto tinha outras coisas acontecendo em outros lugares. Percebi que não é que eu tinha me tornado inútil, eu acho que eu não chego nesse ponto de autocrítica, mas eu tinha me tornado menos necessário e menos útil, pelo menos de maneira intensa, sistemática e constante. E eu me dei o direito de falar, poxa vida, eu posso fazer outra coisa, né? Posso desmamar aquela empresa, né, do fundador dela, que eu acho que é uma coisa bem legal, na verdade, ela mudar de estágio, andar por conta própria, dar espaço para o time assumir responsabilidades novas, ter oportunidades novas, ter autoridade sobre as decisões. E aí eu me vi livre para pensar em outra coisa, né? E aí, talvez, pensando justamente nessa intensa relação com o filho e tudo mais, eu falei assim, o que eu vou fazer nos próximos anos que eu possa efetivamente contribuir de alguma maneira pro que eu vou deixar quando eu parar de trabalhar, ou um dia me for, e que diferença que eu vou ter feito no mundo. Que seria o famoso legado. Alguma coisa assim. Acho que o termo é esse, mas eu não acho que eu estava elaborando nesse nível. Tipo, o que eu vou deixar, né? Que diferença no mundo que eu vou fazer? Qual vai ser a minha marca no mundo? E, talvez seja pretensioso querer deixar uma marca no mundo, mas eu costumo brincar que é o seguinte, a gente tem uma oportunidade, uma obrigação de poder desentortar um pouco o mundo. Não acho que a gente vai mudar, eu não tenho essa capacidade de mudar a direção do mundo. Mas se eu ajudar a desentortar, eu vou me orgulhar muito nisso. Me orgulhar muito disso. E assim surgiu a questão da Aravida, de olhar e falar assim, puxa, vamos atrás de um problema grande, tá certo? Onde vale a pena botar muita energia e vislumbrar fazer isso por bastante tempo, tá? Então, volta daquilo que eu comentei antes, de que isso aqui é uma jornada, não é é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos de jeito nenhum. E, do outro lado, que eu possa aproveitar das coisas que eu aprendi, que eu sei fazer, que eu já fiz antes, que eu construí ao longo dos anos. Então tinha essa questão de onde eu queria impactar e, do outro lado, que tipo de ferramental que eu tinha para dedicar para isso. E, como eu comentei, eu acho que você falou bastante da parte da economia, das finanças, tudo. Do outro lado, talvez até de maneira mais direta para mim, a cabeça de engenheiro industrial, né, de pensar de maneira sistemática, de pensar em processo, de pensar em cadeia com elos interligados. Acho que eu sempre tive muito esse jeito de olhar as coisas. E, para mim, a grande parte do problema, né, da problemática do alimento, e especificamente do alimento fresco, né, que é o que mais estraga, o que mais é desperdiçado, tudo mais, mas, por outro lado, é o que é mais saudável, é o que menos precisa de coisas artificiais, enfim, tudo isso. Essa problemática é uma problemática de cadeia, né? Porque ela nasce na decisão do que plantar, do como plantar, do como cultivar, de quando colher, como guardar, como transportar, até a hora do como vender, como comprar, como guardar em casa e tudo mais. Então, tinha toda uma questão e aí procuro evitar isso, mas de cadeia de valor, né, de supply chain, só para usar o termo da engenharia, muito claro, né, que são esse monte de elo que um influencia o outro influencia um, e aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que você trabalha com um negócio tão grande, tão complexo e com tantas inter-relações entre os diferentes nós, né, do processo. E aí a gente tomou a decisão, olhando para esse sistema e olhando para coisas que existiam no mundo, que estavam sendo construídas, a gente tomou a decisão de começar de um lugar muito focadinho, né? Que foi começar olhando para o varejo alimentar, especificamente para o supermercado, né? Como grande
vamos dizer assim, elo de ligação entre a produção e o consumo, né? Então, você tem ali grandes varejistas de alimento fresco que atendem o consumidor e que, de alguma maneira, se abastecem dessa cadeia agrícola e de distribuição. E por que começar aí? Né? Aí o que acontece? Entra numa questão do tipo de ferramenta que a gente se propôs a usar. A gente olhou, puxa, já se tentou muita coisa diferente nesse mundo, né? O que tem de tecnologia nova que ainda não se aproveitou, não se tentou usar de maneira extensiva para tentar atacar esse problema. E a verdade é que a gente pensou nisso um pouquinho antes do ChatGPT entrar na moda, na verdade, dele lançar a versão que ficou famosa, tudo, mas a ideia de usar a inteligência artificial e a capacidade de processamento de um grande volume de dados para decisões sistemáticas e constantes, né? E a gente falou, puxa vida, para usar esse tipo de tecnologia de análise de dados e tudo mais, o que eu preciso? Né? A gente falou, precisa de dados, porque analisar sem dado é meio complicado, né? E aí, olhando a cadeia, a gente percebeu que é no varejo, principalmente no registro de venda dos alimentos, né? Na hora que você passa no caixa, no PDV, como os caras falam, né? No ponto de venda, tem um registro de transação financeira que é de altíssima qualidade, é um dado muito correto, né? Porque se tiver errado, o supermercado vai à falência. Então, esse dado de venda tem que estar certinho. E é um dado que tem uma grande quantidade de informações, com uma frequência altíssima, porque cada ticket, cada indivíduo que vai lá e compra e sai com a sua sacola debaixo do braço, tem uma série de informações que ficam registradas, e isso tem uma atualização com uma frequência muito alta. Então, isso aqui tem a cara dos dados que você quer para começar uma análise. Depois tem que complementar com outras coisas, mas esse era um ponto. E o outro, pensando, como falei, com cabeça de engenheiro industrial, nos agrada, e eu falo nos, não porque eu falei de mim no plural, mas incluindo os meus 2 sócios, nos agrada a ideia de que é mais fácil você botar ordem num fluxo, numa cadeia de abastecimento a partir da demanda do que a partir da oferta. Então, o supermercado está num lugar em que ele consegue dizer, puxa, se eu conseguir gerar previsibilidade para mim mesmo, e depois, de alguma maneira, propagar essa previsibilidade para a cadeia, eu posso ajudar vamos dizer assim, os distribuidores a se organizarem melhor, me atenderem melhor e desperdiçarem menos. E esses, por sua vez, podem fazer a mesma coisa em algum momento com a produção. Então, foi por essa combinação de dados com final da cadeia e foco em demanda que a gente resolveu, ao pegar esse problema gigantesco do desperdício de alimentos, começar focado em decisão de compra do supermercado. E é isso que a gente faz. A gente ajuda o supermercado, cada loja, cada dia, cada item de alimento fresco, especificamente de hortifruti, que é onde a gente começou, ou FLV, como eles chamam tecnicamente, que é frutas, legumes e verduras, mas pro resto do público é hortifruti. Então, a gente ajuda o supermercado a decidir quanto comprar de cada item para cada loja a cada dia. É isso que a Aravita faz. Puxa vida. É genial. Para mim, não causa muita estranheza quando você fala da parte da engenharia. A engenharia industrial, engenharia de produção, tem muito a questão da qualidade, né? E a questão da qualidade no processo industrial, ela é muito séria. Ali você pode determinar o sucesso ou não de um empreendimento, porque você vai utilizar o melhor material, o melhor aproveitamento, evitar o desperdício. E quando você traz com essa análise de dados, é muito simples. Você vê o comportamento do seu consumidor, então você sabe que um número X de consumidor consome aquele tipo de produto naquela quantidade, você começa a fazer uma previsão, que é um ajuste, né? Do que o mercado vai oferecer de acordo com a demanda que você já está prevendo, mas você não está adivinhando, né? Você está fazendo o estudo desses dados pelo comportamento do próprio consumidor, que é genial. E é genial o que vocês adotaram, que é o que mais dialoga com o que o mercado precisa, na minha opinião. Porque tem muita gente pensando que vai fazer uma coisa ou muito milagrosa ou muito ligada à filantropia, quando na verdade você pode agir com inteligência e já faz uma grande diferença, é um grande impacto, né?
Bom, assim espero, né? Acho que o sonho certamente é esse, né? A gente Eu acho que, como você falou, existem coisas que são fundamentais e que precisam ser feitas através de filantropia, através de apoio de instituições de terceiro setor ou de governo e tudo mais. A gente acabou tomando a decisão de focar num pedaço da cadeia de valor onde efetivamente a gente possa incentivar o impacto através do dinheiro no bolso, né? Ou seja, achar o ganho econômico que a gente pode trazer para esse agente, né, do mercado e ao gerar esse ganho econômico, o subproduto, entre aspas, é o impacto socioambiental, né? Porque no final das contas, assim, eu acho que não importa formação, viés político, o que seja, eu não conheço ninguém que fala eu prefiro jogar mais comida fora do que menos, tá certo? Acho que não tá para nascer essa pessoa. O que acaba acontecendo é que você acostuma e fala assim, não, é assim que funciona, né? Eu preciso eu faço o melhor que eu posso, mas infelizmente no final das contas sobra um tanto e enfim, e aí tem coisas de regulação, de poder doar, que é super importante. Enfim, tem um monte de coisas que dá para fazer com aquilo que efetivamente sobra, mas a gente tomou a decisão de agir na causa, né? De tentar tomar uma decisão de compra que minimize a necessidade de sair correndo no final para não deixar isso chegar ao ponto de virar desperdício de fato. E o que acontece? Quando você, de alguma maneira, consegue gerar esse incentivo econômico, quer dizer, puxa, se você comprar menos e jogar menos, você vai ganhar mais dinheiro. Isso é bom para você. Então, você pode ficar feliz com a sua alma, contar para os seus clientes que está fazendo uma coisa boa, mas no final das contas, vai ser bom para você naquilo que o seu chefe, né, tá te cobrando, que é como é que você faz a empresa ganhar mais dinheiro. Então, a gente sempre buscou esse alinhamento econômico, financeiro, como você quiser chamar, com o propósito, né? E eu acho que isso talvez seja a grande diferença de ir atrás de um negócio que busca impacto versus uma iniciativa que é super importante. De novo, tem coisas que não vão jamais funcionar como negócios, né? Mas no meu caso, assim, eu acho que eu seria um péssimo gestor de entidade filantrópica. Não me imagino fazendo isso. Mas eu acho que eu consigo ir atrás do impacto ESG com um negócio, com uma empresa, com fins lucrativos, mas que promova o impacto de maneira assim, estrutural, né? Junto com os incentivos econômicos que existem por aí. Sim, é que são lógicas diferentes dentro do próprio supermercado. Então, se você está trabalhando com um produto industrializado, que ele tem um prazo de vencimento que, né, é muito maior, e você pode comprar numa quantidade maior. Se você tem um problema com inflação, né, você não precisa fazer um reajuste de preço. Então, você provisionar o industrializado é uma estratégia diferente que funciona bem. Para o hortifruti, você não tem como fazer isso. Você vai, né, perder aquele produto muito rápido. E aí a estratégia para ganhar mais é justamente o inverso. É você ajustar a sua compra de acordo com a demanda, que é uma coisa muito rápida. É muito dinâmico isso no hortifruti, né? É isso. É muito dinâmico, acho que esse é o termo, né? Tem muita coisa que influencia a demanda e a própria oferta, né? Então, faz calor, né? Eu vou vender mais itens que vão virar salada. Faz frio, vou vender mais coisas que vão virar sopa. Estou sendo um pouquinho simplista, mas é por aí, né? Choveu, né? O que vai acontecer? Pode ser que a cenoura que está linda, se choveu muito na roça, ela está linda, mas ela vai estragar mais rápido. Então, eu preciso ter uma estratégia diferente de quanta cenoura que eu vou comprar e quando que eu vou me reabastecer. Então, o que a gente faz a brincadeira é o seguinte, no industrializado, você tem um código de barra e uma data de vencimento, né? Enfim, podemos entrar em outra discussão se deveria ser de vencimento ou tal do melhor antes de, enfim, esquece essa parte, mas bem ou mal tem uma data ali, né? E você consegue objetivamente ler aquele código de barra, ler aquela data e de alguma forma operar dentro disso. E os sistemas que existem de gestão, porque não foi a gente que inventou otimização de estoque, otimização de compra, isso é uma coisa que existe
há muito, muito, muito tempo e que é feito por sistema há muito, muito, muito tempo, não só no varejo alimentar, como em N outros. Mas o que a gente percebeu é que os algoritmos que funcionavam bem para pneu e eletroeletrônico funcionavam muito bem para, sei lá, sabão em pó e pasta de dente e razoavelmente bem para ketchup e mostarda. Mas o problema é o seguinte, o ketchup estava otimizado e o tomate indo para o lixo. E alguém precisava ir e falar o seguinte, amiguinho, aqui é mais difícil, mas é mais impactante na tua margem e no mundo, né? Nas pessoas e no planeta. Então é por isso que a gente foi atrás disso. E uma coisa interessante que a gente percebeu logo, acho que vale a pena comentar, é o seguinte, nesta linha de eu preciso mostrar para o supermercado que tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro com uma otimização de compra, que é o que a gente faz, foi o seguinte, a gente falou, puxa, não é, de novo, voltando àquela história de que ninguém quer desperdiçar. Todo mundo tenta acertar, e normalmente você não erra para um lado só, né? Então não é que sempre sobra. Tem itens que faltam. Então, dentro do mix do supermercado, tem uma parte que ele não consegue vender e tem uma parte que ele não vende, não por falta de demanda, mas por falta de oferta. Então, ao otimizar, a gente está conseguindo trazer as duas coisas, né? Que é aumentar a venda, porque fala assim, olha, aqui não vendeu porque faltava o produto, a gente está te ajudando a garantir que tenha, vou deixar o teu cliente mais feliz, vou deixar você mais feliz, e em última análise vou deixar o produtor mais feliz, porque alguém comprou um produto que estava disponível e chegou a vender. E do outro lado, diminuir a compra das coisas que sobrariam. Então é esse equilíbrio que é complexo, porque no esforço de diminuir o desperdício, tem um jeito muito fácil de diminuir, que é compra menos de tudo, né? E aí, em vez de ser uma empresa de prevenção de desperdício, a gente vai ser uma empresa de prevenção de vendas. E isso não serve. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, entre ajudar o supermercado a vender mais e a desperdiçar menos ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem conseguido fazer com os nossos sistemas. E eu diria o seguinte, né? Vocês são o ESG de verdade. Porque há uma confusão do que é o ESG. O ESG é, de fato, você analisar os riscos. E quando você analisa risco, você enxerga onde estão os problemas, mas você também enxerga oportunidades. E a filantropia ela é importantíssima, mas filantropia não é ESG. O ESG é do impacto que você faz da questão socioambiental. E quando você vai lá, você pode, de fato, fazer do impacto do desperdício de alimento um projeto de filantropia e doar. Mas você não está analisando o risco da forma correta do ESG, que é você gerar a oportunidade. Então, assim, eu vou fazer da forma mais consciente possível, eu evito o desperdício, mensurando a minha demanda, fazendo um planejamento estratégico que vai beneficiar também no lucro a empresa que eu atendo. E isso é o ESG de verdade, gente, porque a finalidade da empresa é gerar lucro. Você tem que otimizar isso também. Isso também é importante, porque entra a sustentabilidade corporativa, que isso é o mais genuíno que tem de ESG. Não quero menosprezar a filantropia, não quero menosprezar o que é sustentabilidade isolado do ESG. A sustentabilidade, mesmo que isolada do ESG, isolada das empresas, ela é importantíssima, mas o ESG de verdade é isso, é analisar os riscos do negócio, diminuir os impactos e otimizar da melhor forma possível todo esse processo, né? Mas eu tenho uma curiosidade. É lógico, a gente vai não só nessa lógica de que ninguém quer desperdiçar o alimento, né? Mas também na lógica de que todo mundo quer melhorar a lucratividade do seu negócio. Uhum. Mas o comerciante, às vezes pequeno, médio, ele já tem essa visão? Eu acho que a vontade tem. Eu acho que o problema é que não dá para você ter uma visão se você não consegue imaginar o como. Né? É muito frustrante você assim, nossa, como eu queria estar na Lua, mas eu não tenho a menor ideia nem de como conceber como é que faz um foguete. Dura pouco esse sonho que não tem um caminho de como é que eu vou construir uma escadinha que vai me levar até a Lua, né? Ou que seja na formato de foguete ou qualquer outra coisa. Então, por isso que eu pego mais pelo outro lado, que ou seja, a gente está pegando um campo fértil no sentido de que as pessoas adorariam desperdiçar menos, só não sabem como.
né? E que faz sentido, se você tem uma boa solução, você fala assim, você gostaria de usar isso daqui? As pessoas falam assim, nossa, por que você demorou tanto para aparecer? Né? Então, acho que a gente tem um desafio grande, obviamente, de fazer esse sistema funcionar, de fazer esses processos, esses algoritmos, e tem N dimensões disso daqui, mas eu acho que as pessoas estão naturalmente abertas a falar assim, puxa vida, se eu consigo ter o impacto econômico com esse subimpacto, né, entre aspas, socioambiental, é muito legal. E reforçando um pouquinho o que você falou, de novo, zero de tentar diminuir outras coisas que são absolutamente necessárias, tá? Mas uma das coisas que a gente acredita muito, né? De novo, nós três. Toda vez que eu falo a gente, eu me sinto na obrigação de explicar que eu não gosto de falar de mim mesmo no plural. Enfim, Freud explica, mas vamos nessa. Acho que a gente acredita muito que para ter um impacto muito grande, você precisa ter um grande alinhamento, né? E eu acho que existem poucas fórmulas que funcionaram historicamente para a construção de grandes projetos. Tem poucas formas melhores do que a do capital de risco do Vale do Silício, né? De como se criaram rapidamente, com muita velocidade e uma abrangência muito grande do que as companhias tecnológicas, né? E esse modelo de capital de risco funciona muito bem, né? E a gente está procurando justamente usá-lo a favor de gerar esse valor econômico com esse subproduto. E aí o que acontece? Você acaba juntando três públicos diferentes que se motivam corretamente pelos incentivos financeiros, né? Então, são os clientes, que a gente está falando de gerar valor para eles. É o nosso time, né? Onde efetivamente o fato de trabalhar numa empresa que tem esse propósito, tem essa capacidade e essa vontade de ter o impacto socioambiental é um baita diferencial, mas em última análise as pessoas querem saber quanto que elas vão ganhar e o que elas vão poder fazer com isso e como é que elas vão construir uma carreira. Então você ter uma proposta de valor muito clara que tenha por trás dela essa questão do impacto, mas entregando aquilo que as pessoas esperam no ambiente de trabalho, é super importante, o time. E a terceira coisa, os investidores que são, de certa maneira, o combustível desse negócio. Então, oferecer aos investidores a oportunidade de investir num negócio em que eles possam ser o catalisador e possam justamente ambicionar os retornos proporcionais ao risco que eles estão correndo, ao tamanho da ambição e tudo mais. Então, acaba sendo um jeito muito interessante de você alinhar incentivos financeiros e econômicos com essa expectativa de impacto amarrada por trás do produto em si, da solução que a empresa oferece. Uau! Eu tô impressionado. Confesso para você que assim, a ideia é genial e a ferramenta trabalha com inteligência artificial. Sim, tá? E aí, agora está muito na moda dizer que usa inteligência artificial, né? Sim. E aí o Bruno, né, o nosso sócio de tecnologia, ele, na verdade, mexe com isso desde 2016, né? Com aprendizado de máquina, como se chamava, né? O tal do machine learning. Porque a inteligência artificial, na verdade, assim, agora entrou na moda, né? Então, todo mundo agora fala, todo mundo agora faz, aquela coisa linda, maravilhosa. Parece que surgiu anteontem, né? Que o ChatGPT inventou a inteligência artificial. Mas isso é um negócio que existe faz algumas dezenas de anos, que avançou muito devagar durante muitos anos e, de repente, pegou ali uma ascendente e saiu voando e pegou uma velocidade incrível e cresceu muito. O Bruno, né, é uma história super legal, né? A gente se conhece faz 20 e tantos anos. E ele, em 2016, né, tendo trilhado uma carreira de muito sucesso aqui no Brasil, trabalhando com tecnologia, tomou a decisão, em 2016, de fazer as malas e, junto com a esposa e os filhos, se mudar para Toronto. Né? E Toronto, especificamente, o Canadá de maneira mais geral, mas Toronto especificamente, é um dos centros mundiais de aprendizado de máquina, né? Há muitos anos. Tem duas universidades, a Universidade de Waterloo e a Universidade de Toronto, que são entre as 10 melhores do mundo nisso há muito tempo. E ele foi para lá e falou assim, isso aqui é uma tecnologia que eu sei que vai explodir e eu quero me envolver com isso o mais rápido possível, né? Então, quando a gente começou a conversar sobre trabalhar junto, começou a falar de impacto misturado com
com criar uma empresa com características que atraíssem investimento de capital de risco, ele falou, puxa vida, eu trabalho com alimento de uma maneira interessante. O principal cliente dele, ele como dentro de uma empresa de consultoria dele, né, trabalhava muito com uma empresa norte-americana, né, nos Estados Unidos, que é uma segunda maior panificadora industrial dos Estados Unidos, usando a tal da inteligência artificial, né, ou aprendizado de máquina, para otimizar o processo de abastecimento do pão, que esse pão industrializado, quando chega na gôndola do supermercado, dura pouquíssimos dias, porque depois ele tem que ser vendido, porque senão ele está correndo o risco de estragar rápido demais na casa do cliente, que ele já nem compra. Então, essa otimização ele já fazia antes de criar a Vita para essa panificadora. Então, para a gente, e aí fazendo a piadinha, né, foi meio que juntar a fome com a vontade de comer. Porque ele conhecia a tecnologia, aplicava ela no ramo de alimento e a gente percebeu essa oportunidade grande nos alimentos frescos. Aí sim, um espaço muito pouco explorado em termos mundiais. Tem algumas poucas empresas fazendo isso de maneira isolada em alguns lugares do mundo e absolutamente nada no Brasil e na América Latina. Muito interessante. Eu acho assim, vocês são pioneiros, né? Vocês estão aí na vanguarda e é importantíssimo o trabalho que vocês desenvolvem. Muito curioso, acho que daria para gravar outros programas aqui para a gente entrar em temas mais específicos dessa jornada de vocês, porque é um trabalho que, para quem vê o resultado final e você resumindo assim com tanta desenvoltura, acha que foi fácil, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é uma jornada porque é muito inteligente tudo isso, né? Até você chegar da ideia que você tem que contribuir com o mundo, né? E pensar nos alimentos, pensar no desperdício, pensar aonde você vai nichar. E a forma como você desenvolve isso, depois de pronto parece simples, né? Mas é uma jornada que tem que quebrar muito a cabeça para chegar nisso, né, Marco? Acho que tem bastante planejamento, né? E eu brinco o seguinte, é 80% planejamento e os outros 80% execução. Né? Porque é muita coisa. Esse, para mim, é o problema. A gente tem... 100 não basta, entendeu? Tem que ser mais ou menos com essa cabeça. E assim, tem 1 milhão de coisas que você vai aprendendo na prática, vai executando, você precisa... assim, convencer e engajar um monte de gente, né? De novo, seja cliente, seja time, seja investidor. Acho que a gente tem tido uma sorte muito grande, né? E não tem nenhum problema em falar em sorte. Acho que tem mérito também, né? Mas sim, não basta fazer as coisas certas e você precisa... Assim, precisa acreditar que esse acaso conspira a favor, né? De achar pessoas incríveis em clientes, achar pessoas incríveis que queiram se juntar à equipe, achar pessoas incríveis que queiram botar dinheiro no negócio. E a gente tem conseguido fazer isso. E isso é muito legal e muito compensador e dá aquele ânimo adicional e aquele peso de responsabilidade cada vez maior, né? Então, conforme a empresa saiu de um sonho, um conceito, uma ideia, um plano, para uma coisa que precisa acontecer e efetivamente entregar valor, né? Porque se a gente não entregar valor para o cliente, a gente não consegue pagar as pessoas e a gente não consegue atrair os investimentos. Então, tem que botar isso aqui para rodar na prática, né? E a gente tem conseguido. Então, a gente está muito satisfeito com o nosso primeiro cliente. Agora está com todas as lojas dele rodando em cima da plataforma de Aravita para todas as compras, né, de hortifruti. E é o Marché, que é uma rede daqui de São Paulo, bastante conhecida e de grande qualidade, assim, e que tem essa vocação, né, de inovar, de experimentar coisas novas e de querer fazer diferente, de querer fazer melhor. E agora a gente tem conseguido justamente trazer tanto essa redução do desperdício quanto aumento da disponibilidade, que aumenta a venda deles. Então agora a gente está naquele momento de falar assim, ufa, funcionou, né? Ou seja, agora tem muito para evoluir. Eu acho que todo empreendedor, cada vez que termina uma etapa, vê rapidamente mais 3 casinhas e mais 3 oportunidades que vêm pela frente. Mas é muito gostoso ver assim, essa primeira versão da primeira implementação no primeiro cliente efetivamente entregando o valor que a gente se propôs a entregar.
E eu acho que isso, no final das contas, é o que dá a maior satisfação. Falar assim, puxa, realmente estamos trilhando esse caminho que a gente imaginou que conseguiria trilhar, e aí fazendo a roda girar com todos os pedacinhos que a gente já conversou aqui. Eu tenho 2 dúvidas, né? Só 2? Só 2. Então, tá que eu quero colocar aqui. Tá bom. Até porque aqui não é o término. Aqui é só um pit stop da jornada. Essa você pegou de mim, hein? Lógico. Aí. A gente aprende aqui. Não é tão rápido quanto a inteligência artificial, mas a gente vai aprendendo. Boa. Mas assim, eu tenho 2 dúvidas. A primeira seria o seguinte. O supermercado. Hoje, até mercados pequenos já estão automatizados, né? Deve ter um sistema, mas teria que ter um sistema que dialoga com a tecnologia de vocês. Ou qualquer sistema que ele consiga capturar esses dados da venda de hortifruti, vocês poderiam atendê-los. Isso é uma dúvida, né? A outra dúvida, que é um tema mais distante, mas também já vou expor, seria o seguinte. Não seria então só para supermercados? Você tem um sacolão, se é hortifruti, você consegue auxiliá-lo. E nasceria, por exemplo, um projeto em que o cliente de vocês, vamos supor, fossem as prefeituras para vocês auxiliarem os feirantes? É possível fazer essas adaptações? Com toda sinceridade, não sei. Tá? Acho que essa é uma daquelas ótimas perguntas, ótimas provocações, que a gente tem que ter a humildade de falar, não tenho capacidade de avaliar isso hoje. Tá? Eu estou começando respondendo a tua última pergunta. Sim, sim. Como que a gente imagina a solução evoluir? Tá? A gente começou escolhendo, né, focar em clientes de supermercado a partir de um determinado tamanho. Por que a partir desse determinado tamanho? Algumas razões, né? A primeira, eu diria o seguinte, é estar mais pronto tecnologicamente para o fato de que eles estarem encaixando em uma ferramenta ainda pouco testada, né? Ou seja, ter capacidade de trabalhar junto com a gente, ter braço, ter escopo, ter capacidade de integração para aprender junto com a gente e efetivamente correr o risco e também colher os louros mais cedo, né? Se as coisas funcionarem como estão funcionando. Então, a gente acredita o seguinte, se a gente fosse pegar em vez de uma rede de 30 e tantas lojas, como é o caso do Marché, assim, não, vou achar alguém que tenha uma loja, vou ficar bem próximo. A verdade é o seguinte, a gente acredita que o esforço seria muito parecido do nosso lado, teria menos interlocução e o impacto seria bastante menor. E aí aquela questão da viabilidade econômica do nosso modelo de negócios poderia ficar comprometida. Então, a gente olha hoje para supermercado, para redes, né, a partir de um determinado tamanho. A gente acredita que esse limiar, né, de tamanho mínimo tenda a diminuir ao longo do tempo. A gente acha que conforme a gente vai ganhando especificidade, ganho de escala, capacidade de processamento com custos menores, a gente vai se tornando viável para empresas que tenham menos volume, em última análise, porque cada integração é uma integração. É o mesmo custo, entre aspas. Mas se você consegue ir baixando isso e o volume de dados que você consegue processar, você consegue se tornar economicamente viável numa escala menor. Agora, quão pequeno dá para ficar e até onde dá para imaginar que a gente consiga atender bem gente cada vez menor, acho que depende de uma outra coisa que, francamente, eu sempre aposto que a tecnologia vai se tornar cada vez mais sofisticada, né? Então, sei lá, 10 anos atrás, você falaria que um feirante é um vendedor analógico, né? Assim, por princípio. Assim, não, feira é um negócio que está ali naquele dia da semana, naquela localização, e os clientes aparecem, vêm a pé, compram, enfim, que seja. Hoje, com um celular, né, e um WhatsApp, que começou como talvez uma simples ferramenta de mídia social, de comunicação, isso aí virou um instrumento de trabalho, né? Então, na realidade, cada vez mais, o celular é um computador
que digitaliza aquela empresa, né? Independente do tamanho dela, e permite que as transações sejam digitais e gerem esses dados. E quando você tem um processo, como está acontecendo no Brasil nos últimos anos, de crescimento do Pix, em que as pessoas cada vez mais usam meios de pagamento eletrônicos em vez de andar com dinheiro. Ou seja, as transações ficam quase que sempre registradas. Então, o que a gente acredita é que, de um lado, a gente está criando um sistema que funciona em cada vez menos escala. Do outro lado, a onda dessa digitalização, do registro de transações, da formalização dos negócios financeiros, vem crescendo de uma maneira muito grande. Então, a gente acha que as coisas estão juntando, né? Uma parte de um lado, a outra parte do outro. Então, eu não tenho condição, como eu comentei no começo, de afirmar que a gente vai poder fazer tudo isso, mas não é difícil sonhar que esses dois processos vão se juntar em algum lugar muito bom. E eu vejo de maneira muito simples, né? Porque com tudo que vocês desenvolveram, que é a parte mais genial e a parte mais difícil, e ter, né, alguém que desenvolva inteligência artificial, isso depois para transformar num aplicativo para o feirante da Aravita, ele baixa o aplicativo, vai poder utilizar. Eu acho que tem diversas formas, né, que acaba sendo até um caminho natural, né, daqui para frente, porque o mais difícil, que é construir o algoritmo, vocês já fizeram em cima de uma ideia que realmente tem um diferencial e causa o tal do impacto, né, que a gente tanto fala e que a gente tanto busca. E olha, eu quero dizer que eu preciso repetir o que eu já disse, né? Acho que são temas que merecem outros episódios, né? Então aqui as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Nós vamos caminhando agora para o encerramento. E eu sempre deixo todo mundo aqui muito à vontade. Se você quiser deixar um recado, se você tem algum tema que você ainda acha importante, deixar uma mensagem, deixar os contatos, por favor, fique à vontade e depois a gente caminha aí para as considerações finais. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de contar um pouco, né, da história da Aravita, desde o surgimento da ideia até onde a gente está aqui. Eu espero ter oportunidade, num futuro não muito distante, de contar as próximas evoluções, aquelas que eu ainda não sei que vão acontecer e que a gente está trabalhando tão duro para que elas aconteçam e rendam frutos. E, mais uma vez, é muito legal poder falar dentro de um podcast que tem essa percepção clara, né, do negócio, né, da atividade empresarial com impacto, que é, no final das contas, o nosso DNA, né, e que é o que faz a gente orgulhoso e que a gente espera seja um ótimo motivo para a gente trazer gente ótima para a empresa, para ajudar a gente a construir as próximas etapas, porque, assim, agradeço a gentileza de dizer que a gente já fez o mais difícil. A gente está no começo da jornada, esses algoritmos vão melhorar muito, tem muita coisa legal que dá para fazer para ter resultados cada vez mais incríveis. Estamos contentes com os resultados que a gente já tem e absolutamente sedentos por ir atrás de mais. Então, trazer gente, trazer pessoas e trazer empresas que queiram esse tipo de serviço para otimizar suas compras, né? E, ao longo do tempo, trazer outros investidores que queiram apostar, entre aspas, junto com a gente no potencial, não só dessa ideia, mas do impacto econômico e socioambiental que a Aravita se propõe a trazer. Legal, muito obrigado. Eu vou pedir para você deixar, não sei se vocês usam redes sociais, e-mail, site, qual que seria o contato, a melhor forma de conhecer melhor o trabalho? Aravita.com ou aravita.ai, né? O nosso Instagram é aravita.ai. A gente acaba fazendo o grosso da nossa comunicação no LinkedIn, onde é só procurar Aravita. E é no LinkedIn porque é uma ferramenta B2B, né? De empresa para empresa, de negócios, e a gente acha que isso tem uma aderência muito grande com o que a Aravita está fazendo nesse momento. Então, eu diria que as nossas redes sociais estão mais por ali. E o meu e-mail é fácil, porque é Marco, só não pode botar S, tá? É Marco, segundo meus pais, um basta, o mundo não aguenta dois. Então é marco@aravita.com. Estou às ordens e muito contente, mais uma vez, de conversar com você e com vocês. Marco, muito obrigado.
Foi um prazer te ouvir. É muito bom saber que tem iniciativas como a iniciativa de vocês, que vem de uma empresa que eu diria que já são uma empresa do setor 2.5, né? Que é uma empresa que ela nasce com fins lucrativos, mas o objeto dela é causar um impacto socioambiental positivo no mundo. Resolver um problema, trazer uma solução, contribuir para tudo isso que a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? Que são os problemas socioambientais, que são gravíssimos. Então, é um prazer tê-lo conosco. Aliás, nós aqui no Impacto ESG foi uma grata surpresa, porque como é muito nichado, a gente não está nem com essa esperança de crescer para um grande público. A gente quer um público mesmo, vai falar com muita gente técnica, um público mais qualificado, então um público pequeno. E é uma grande surpresa pessoas como você que estiveram aqui, que trazem ideias geniais e estão dispostas a gente fazer esse diálogo, essa conversa tão importante. E eu quero agradecer muito pela tua contribuição técnica, pela tua simpatia, pela tua forma didática de explicar e trazer assuntos tão importantes, né? De aspectos técnicos da tecnologia, de como é o nicho que vocês encontraram, e dessa forma leve e que a gente populariza essas ideias. Muito obrigado. Nós vamos colocar aqui também depois os contatos que ele passou na descrição do vídeo. Eu quero agradecer também a todo mundo aqui do ADESAMPA, desde a Raquel. Desculpa, hoje o Maurício ele está aqui do lado de fora. Como se chama? Daniel. O Daniel, que é o nosso técnico aqui, que assumiu aqui. Já sabe, né, Daniel? Aqui é igual o Maurício. É o técnico e o diretor aqui do programa, tem que dar as coordenadas. Agradecer de novo a todo mundo, desde a forma como nós somos recebidos, assim, com muito carinho pela Raquel lá embaixo. Obrigado, ADESAMPA. Obrigado, pessoal do TEIAS, Prefeitura de São Paulo. A todos vocês que nos acompanham. Obrigado novamente, Marcos, toda a equipe da Aravita, Marco da Aravita. E é isso. E eu espero vocês e até o próximo Impacto ESG. Muito obrigado. Obrigado.